Muito bem, queridos, no vídeo de hoje vamos falar acerca da Reforma Protestante. Estamos nos aproximando aí do dia 31 de outubro e iremos comemorar 507 anos da Reforma Protestante. Vamos passar aqui uma visão panorâmica e vamos falar mais especificadamente acerca de Martinho Lutero. Antes de entrar no assunto, eu queria te convidar a se inscrever no canal, a ativar o sininho com as notificações e a compartilhar este conteúdo. É bastante importante que você faça isso para que a plataforma entenda que é sim um conteúdo relevante. Bom, antes de entrarmos no assunto, temos que entender qual é o panorama histórico, o pano de fundo da Idade Média, o período que compreende do século V ao século XV, o contexto histórico da Europa na Idade Média. Bom, a Igreja Católica, ela tinha a Católica Apostólica Romana, ela detinha um grande poder econômico e uma grande influência política na Europa daquele tempo. As pregações eram em latim na igreja. E ao final das missas, se tinha um teatro do lado de fora da igreja em que representava aquilo que foi dito na missa, com uma grande ênfase no julgamento de Deus, no tormento do inferno, era a teologia do medo que predominava. Os crentes possuíam um medo terrível do inferno e do juízo de Deus, porque era isso que era retratado, principalmente nos teatros que se tinha após a missa, porque ninguém entendia a missa, que era em latim, e o teatro retratava aquilo que foi pregado, anunciado dentro da missa. E grande parte dessas retratações, a grande parte desse teatro retratava o medo do inferno, o juízo de Deus, o tormento das chamas do inferno, e essa era a teologia que predominava na Idade Média. A igreja admitia ter a autoridade no céu e no purgatório, por causa da sucessão apostólica de Pedro. Bom, a Igreja Católica chamava para si a sucessão apostólica de Pedro. E se você quer entender melhor sobre sucessão apostólica, tem um vídeo também no canal que fala a esse respeito. Bom, então, dito isso, a igreja chamava para si como sendo descendente do primeiro papa, que teria sido Pedro, de acordo com o entendimento de Marcos 16, verso 16, em que o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem dizes tu que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala: Pedro, sobre esta pedra vou erigir a minha igreja. Ou seja, sobre a revelação que Pedro teve que Jesus é o Filho de Deus, a Igreja de Cristo iria se fundamentar. Mas os católicos entendem que é sobre o apostolado de Pedro, a Igreja iria se fundamentar, sobre o ministério de Pedro. Então eles chamam para si, colocam Pedro como o primeiro papa da história e chamam para si essa sucessão apostólica. Então, como sucessores da cátedra de Pedro, eles vão dizer que a igreja tem legitimidade tanto na terra, como no céu, como no purgatório. E por Pedro ter as chaves da igreja, a igreja também teria essa legitimidade. Claro que a questão do purgatório não se fundamenta biblicamente, que seria esse local onde os salvos estariam para uma purificação final para poder entrar no paraíso. A grande questão é que eles admitiam a existência do purgatório. À luz da Bíblia não se fundamenta. Não vou entrar aqui nesse debate teológico acerca do purgatório, mas a grande questão é que a igreja chamava para si essa autoridade por dizer que ela era sucessora do episcopado, do bispado de Pedro. A solução então foi a penitência pelo pecado, e a consequência seria o perdão de Deus. O que é a penitência? A penitência é um ato físico. Eu, por exemplo, eu pequei. Então eu ia e me confessava. Eu tinha aquele momento de tristeza pelo pecado, que é chamado de contrição, uma tristeza profunda. Eu me confessava e ali eu colocava essa questão frente a um padre, um pároco, ele me dava a absolvição, que era uma penitência. Eu estava perdoado, mas eu tinha que cumprir uma penitência, que seria um ato físico,
ou uma oração por esse pecado, determinado número de orações ou determinada atitude física por esse pecado. E as pessoas viviam nesse medo terrível do inferno de achar que a qualquer momento estava pecando e a todo momento queria se confessar e pagar uma penitência pelos seus pecados. E a igreja admitiu, em troca da penitência, admitiu a indulgência, que era uma moeda, um valor estipulado para não cumprir a penitência, mas em troca da penitência, do ato físico, de determinado número de orações, de determinado subir uma escadaria de joelho, por exemplo, a pessoa poderia dar um valor que cobriria esse ato de penitência, que é a indulgência, esse valor que substitui o ato da penitência. Mas o crente poderia substituir o castigo da penitência por esse valor que é justamente a indulgência. Assim, esse fiel poderia ter o perdão de pecados e poderia participar do sacramento da ceia do Senhor, porque para o católico a ceia é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. É a doutrina da transubstanciação, que aquele pão e aquele vinho se transforma, por isso transubstanciação, literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Mantém a aparência de elemento, mas a sua substância é transformada. E para não comer e beber indignamente, a pessoa tinha que estar com seus pecados perdoados. E por isso ela pagava a indulgência que substituía o castigo da penitência. E ela poderia livremente tomar da ceia do Senhor, ou até mesmo visualizar o padre levantando o corpo de Cristo, ter esse privilégio de ver o corpo de Cristo e ter os seus pecados plenamente perdoados e voltar a um estado tal qual foi quando ela emergiu, subiu das águas do batismo. A pessoa foi batizada nas águas, e para o católico o batismo é regenerativo, a pessoa nasce de novo do batismo, e quando ela nasceu de novo, as suas vestes estão limpas. E para não rebatizar, que é uma doutrina herética, o rebatismo, a pessoa volta ao estado tal qual estava no batismo por meio da ceia do Senhor, onde ela é purificada. Mas para não comer e beber o pão indignamente, ela não comer do pão e beber do cálice indignamente, essa pessoa pagava a indulgência, que era a substituição da penitência. A ceia podia purificar o cristão ao estado original, igual quando esse cristão levantou das águas do batismo. No entanto, o objetivo da Igreja Católica Apostólica Romana era juntar fundos para revitalizar a Basílica de São Pedro lá em Roma. E eu botei aí para você ver a foto de como era a Basílica de São Pedro em Roma. Então, uma maneira de levantar fundos era justamente a indulgência, onde a pessoa pagava um valor em lugar da penitência. Hoje, a Basílica de São Pedro é dessa maneira. A gente vê na TV, vê nos noticiários, vê na internet, é dessa maneira. Com essa finalidade, a cobrança de indulgências aumentou muito nos territórios do Sacro Império Romano Germânico, o império que dominava ali a Europa e que a igreja exercia grande influência. A igreja começa a enviar emissários papais para todos os cantos do império para cobrar a indulgência, com a pregação do medo do inferno, com a pregação do terror do inferno, das chamas do inferno. As pessoas tinham medo do inferno, tinham medo dos seus parentes sofrerem demasiadamente no purgatório, e através da indulgência, uma alma poderia sair do purgatório, ou a pessoa fazia penitência para a alma do seu parente morto sair do purgatório, ou para ter o perdão dos pecados, ou ela pagava uma indulgência que substituía o castigo da penitência. Com isso, uma alma sairia do purgatório, ou a pessoa teria perdoados os seus pecados. As pregações sobre o medo do inferno e a necessidade de indulgências
aumentaram de maneira exponencial, porque a igreja precisava de fundos para revitalizar a Basílica de São Pedro. A partir do século XIII ao século XV, Deus começa a levantar homens de fé que vão contra esse sistema da igreja, contra a corrupção papal. Alguns eu coloquei aqui, como Jerônimo Savonarola, em Florença, na Itália, John Hus, na Boêmia, morre queimado. John Wycliffe, o tradutor da Bíblia para o inglês, homens que foram vozes de Deus nessa terra, que foram declarados hereges pela igreja e que foram mortos pela igreja. John Hus, há quem diga que ele, quando ele está na fogueira sendo queimado, assim, a gente não tem nada acadêmico nesse sentido, mas há quem diga que quando ele está sendo queimado, ele fala assim: vocês podem queimar um pato, vocês podem queimar um pato, porque Hans, o sobrenome dele Hans, em boêmio, em tcheco, é pato. Vocês podem queimar um pato, mas Deus levantará um cisne em que não poderão calar. Há quem diga que ele estava falando profeticamente acerca de Martinho Lutero. E em 10 de novembro de 1483, Deus cumpre o que Hus havia profetizado. Vai nascer Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele estudou direito, primeiro para cumprir a vontade do seu pai, mas em 1505, Lutero ele está num campo e ele passa por uma tempestade de raios. Um carvalho cai em cima de Lutero, ele fica ferido e com medo da morte ele faz uma promessa a Santa Ana, que se ele saísse vivo daquela tempestade de raios, ele entraria para a ordem dos monges agostinianos, uma das ordens mais severas do monasticismo, e ele se tornaria monge. O que acontece? Martinho Lutero, então, ele sai vivo da tempestade de raios e no mesmo ano ele se torna monge da ordem agostiniana no mosteiro de Erfurt, na Alemanha. Como monge, Lutero ele fazia grandes jejuns, ele se confessava várias vezes, ele tinha um grande temor da ira de Deus. Ele era pego pelo seu líder de monastério, várias vezes desacordado no seu quarto, que era chamado de cela. Ele era pego várias vezes desacordado porque ele tentava expurgar os seus próprios pecados se autoflagelando para tentar aplacar a ira de Deus. Ele tinha um medo da ira de Deus, só de achar que ele estava pecando, ele já se confessava, ele já se autoflagelava com medo da ira de Deus, do juízo de Deus, porque essa era a teologia medieval, essa era a teologia da época. Em 1508, Lutero então é enviado para a Universidade de Wittenberg, na Alemanha, onde ele vai se formar no doutorado de teologia em 1512. E quando ele está preparando uma aula acerca da Epístola aos Romanos, para os seus alunos de teologia, ele lê lá Romanos 1, verso 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nesse momento, Lutero entende que o justo não vai viver a partir das obras que ele tenta apresentar a Deus, mas a partir da fé, que a justiça de Deus é demonstrada no Evangelho, aonde, quando mostra que a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Cristo Jesus levou o meu e o seu pecado naquela cruz. A ira de Deus, a justa exigência de Deus contra o pecado foi derramada em Cristo. Por isso ela é manifesta no Evangelho. E por isso o justo vive pela fé, não por meio das obras. As obras são consequência de um coração que crê, mas o justo vive pela fé. Nesse momento, Lutero relata o seguinte: imediatamente eu senti que havia nascido de novo e que havia entrado no próprio paraíso através das portas abertas. Daí em diante, a escritura toda teve um novo sentido, e onde antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora ela se tornou inefavelmente doce
em um grande amor. Mas sai um peso de Lutero, aquele peso do julgamento de Deus, da ira de Deus, sai todo de Lutero, e ele experimenta a doçura de um grande amor. Ele fala que ele nasceu de novo, ele experimenta a justiça de Deus, a obra consumada em Cristo e não mais sendo derramada sobre ele. E a partir daí as escrituras passam a ter um novo sentido na vida de Lutero. E a partir daí, ele vai escrever as 95 teses, onde ele vai pregar no mural da faculdade, na igreja, na porta da igreja de Wittenberg, que também era a faculdade. As 95 teses, que nada mais eram que um chamado público ao debate, era um mural da faculdade, onde as pessoas tinham os anúncios e vinham para o debate. Ela foi porta na igreja de Wittenberg, na porta onde questionava a validade das indulgências, a autoridade do Papa para conceder o perdão. E esse ato foi inicialmente pensado por Lutero como sendo justamente um convite público para o debate, mas se tornou o ponto inicial da reforma protestante. Um emissário papal, que é aqueles que são enviados pelo Papa para os territórios do Sacro Império Romano Germânico para cobrar indulgência, um emissário papal chamado Johannes Tetzel, ele vai ler na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses de Lutero. E aí ele vai enviar essas 95 teses para Roma. O Tetzel ele era tão escandaloso nessa questão de cobrar indulgência que ele falava o seguinte: assim que uma moeda tilinta no cofre do altar, uma alma do purgatório irá saltar. Você tem uma moeda para Cristo? Então ele dizia que à medida que uma moeda cai no cofre do altar e faz aquele tilintar, uma alma salta do purgatório. Você tem uma moeda para Cristo? Era esse o argumento de Tetzel. Tanto é que no Concílio de Trento, chamado Concílio da Contra-Reforma, o próprio Johannes Tetzel ele é condenado pela Igreja Católica por tamanha heresia que ele pregava. A denúncia de Tetzel logo chegou ao Papa Leão X, que inicialmente considerou o problema como uma disputa teológica local, não deu muita importância. No entanto, à medida que o movimento de Lutero ganhou apoio e suas ideias começaram a se espalhar rapidamente pela Alemanha, Roma começou a reagir de forma mais séria, resultando em 1520 a bula papal Exsurge Domine. Essa bula fazendo com que Lutero viesse a se retratar, senão ele seria excomungado. E o que o Lutero faz? Ele chega em praça pública, ele pega a bula e ele queima numa fogueira junto com livros de direito canônico da Igreja Romana. E aí está marcada a ruptura de Lutero com o clero da Igreja Romana. Em 1521, um ano depois, ele vai ser convocado pelo imperador Carlos V para a Dieta de Worms, em 1521, para se retratar das suas ideias. É um tribunal imperial em que parte do clero católico está ali e vai desafiar Lutero a se retratar. Lutero, entretanto, ele não vai renegar sua fé e ele é declarado herege. Segundo o direito canônico, um herege ele pode ser morto, porque quem matar um herege terá a indulgência plena, ou seja, não vai nem passar pelo purgatório, vai direto para o céu. E com isso, para Lutero não ser morto, um apoiador dele, Frederico o Sábio, um príncipe da Saxônia, que é um território alemão, ou chamado também um eleitor da Saxônia, ele vai fazer um sequestro fake de Lutero e vai levar o Lutero para o castelo de Wattenburg. Lá Lutero vai ficar 10 meses naquele castelo e ele vai se dedicar a traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. Ele vai fazer essa tradução do Novo Testamento para o alemão. Depois de 10 meses, Lutero vai voltar para Wittenberg, onde ele continua a pregar e a desenvolver as bases do movimento protestante, do chamado luteranismo. E ele vai escrever muitos sermões, tratados e canções que vão estabelecer os princípios que hoje conhecemos como a teologia protestante. Lutero ele vai se casar
com a ex-freira Catarina Vambora, que juntos eles vão ter 6 filhos e vão. E agora, essa notícia chegando ao clero romano é um absurdo. Uma freira se casa com um padre. Então, foi ultrajante, né? Então, eles vão, além disso, ter 6 filhos, e ele considerava o casamento e a vida familiar um reflexo do propósito de Deus para a vida cristã. Lutero, infelizmente, vai falecer em 18 de fevereiro de 1546 em Eisleben, uma cidade, na sua cidade natal, na Alemanha, após lutar contra vários problemas de saúde. Seu trabalho, seus trabalhos e ensinamentos vão deixar um impacto tão duradouro na teologia da reforma, que vai ser seguido por várias denominações protestantes que virão depois. Sua tradução da Bíblia para o alemão teve um impacto tão profundo na cultura que é o que vai dar portas para a educação pública promovida pelo Estado, porque as missas eram em latim, só quem lia a Bíblia era o padre. E agora a Bíblia está no idioma natal, no alemão, mas as pessoas não sabem ler e escrever. E por causa disso, Lutero vai ser o precursor da educação pública fornecida pelo Estado para que as pessoas tenham acesso às Escrituras. E depois da morte de Lutero, em 1555, por Carlos Magno, é convocada a Dieta de Augsburgo, que vai resultar na Paz de Augsburgo, que nada mais é o seguinte, que vai dar liberdade religiosa para o príncipe daquele território. Nós temos o Sacro Império Romano Germânico, e que nesse Sacro Império ele é dividido em territórios, cada território com um príncipe. A religião do príncipe vai ser a religião dos seus súditos. Isso foi definido na Paz de Augsburgo de 1555. Então, por causa da Reforma Protestante, nós temos os primórdios de um Estado laico, que vai se desenvolver depois, com o caminhar da Reforma, sobre a laicidade estatal. A decisão foi um marco importante na história da Reforma, pois reconheceu a legitimidade do luteranismo e estabeleceu a liberdade religiosa. Cada príncipe de cada território poderia professar sua fé. E qual é a vantagem política para esse príncipe? Que agora o território dele não precisaria dar o dízimo para Roma. Se ele se declarasse luterano, ele estava desvinculado de Roma e os seus súditos poderiam se professar a fé protestante. Então, o lema é o seguinte: a religião de quem governa é a religião de quem é governado. Lutero deixou uma lição, e tanto, uma lição que nós podemos levar até hoje. Não é um papa que é infalível, mas é a Escritura que é inerrante. Com isso, a autoridade da Igreja Católica, que estava baseada no Papa, não é mais em cima de um homem, mas é em cima da Escritura, da palavra de Deus, que é inerrante. Não é mais se o Papa ele tinha poder, por exemplo, mediante uma indulgência de tirar uma alma do purgatório, porque ele fazia isso por motivos tão triviais como arrecadar fundos para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Esse era um dos questionamentos de Lutero. E com isso fica marcado o início do movimento protestante, 31 de outubro de 1517, onde Lutero rompe com a Igreja Católica e coloca como base da fé cristã a palavra de Deus. Que o homem é justificado por Deus, pela ação do próprio Deus vindo ao encontro desse homem, não pelas obras, mas por causa da obra e do mérito de Cristo. E a partir do século XX vai ser denominado os 5 soles da Reforma Protestante: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, soli Deo gloria. Só a Escritura, só a fé, só a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória.
A partir do século XX, nós temos essa construção dos 5 solos da reforma, que se dá a partir da teologia da reforma protestante. E com isso nós terminamos o nosso vídeo acerca da reforma protestante. Deixa aqui o seu comentário, eu quero saber um pouquinho mais de você acerca desse movimento. Graça e paz, queridos.